Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Essas palavras foram ditas por Jesus, não por um inimigo, não por um juiz terreno, mas pelo próprio Filho de Deus. E elas não foram direcionadas a ateus, criminosos ou gente que rejeitava abertamente o Evangelho. Foram ditas para pessoas que se achavam próximas dele, pessoas que diziam Senhor, Senhor, que faziam milagres, que pregavam, que agiam em nome dele. Mesmo assim, foram rejeitadas. É aqui que tudo começa a incomodar, porque se até essas pessoas ouviram eu nunca vos conheci, o que dizer de nós? De quem vive uma fé rotineira, sem profundidade, baseada em aparências e tradições? De quem fala dele, mas não caminha com ele? Essa frase de Jesus não foi feita para ser ignorada. Ela fere, ela acusa, e ela revela uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Nem todo mundo que se diz cristão será reconhecido por Cristo. Nem toda religiosidade é relacionamento, nem toda aparência é salvação. A maioria prefere evitar esse assunto. É desconfortável demais. Mas talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Porque existe um perigo silencioso em achar que está salvo, quando, na verdade, está apenas convencido. A pergunta agora é simples e direta. Se Jesus voltasse hoje, ele olharia nos teus olhos e diria que te conhece. E se isso te incomodou, é sinal de que ainda há tempo. Sinal de que a consciência ainda responde. De que a sua alma ainda não se calou diante da verdade. Se você sente que essa mensagem foi para você, não ignore. Esse pode ser o alerta que Deus usou para te despertar agora. Curta esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui, a gente não esconde as palavras de Jesus que mais confrontam. Aqui a verdade não é diluída. Ela é entregue como ele falou. Seja um dos poucos que tem coragem de ouvir o que quase ninguém quer encarar. Porque quem ouve e desperta não será surpreendido no fim. Agora imagine a cena. Você chega diante de Jesus, o momento mais aguardado da sua vida. Tudo o que viveu, tudo o que acreditou, tudo o que esperava, culmina nesse instante. O coração acelera, os olhos brilham. Você acha que finalmente vai ouvir, muito bem, servo bom e fiel. Mas ele não sorri. O olhar dele é sério, penetrante, insondável. Você tenta se aproximar, mas algo invisível te impede. Ele está ali, tão perto, e ao mesmo tempo tão inalcançável. Você tenta explicar, começa a listar tudo o que fez. Senhor, eu preguei o teu nome, eu ajudei pessoas, eu fui à igreja todos os domingos, eu te invoquei tantas vezes, e então ele diz, eu nunca vos conheci. As palavras são claras, sem raiva, sem grito, mas com um peso que despedaça a alma, a mente paralisa. As lembranças passam como um filme, orações repetidas, ajudas por interesse, vida dupla, máscaras bem colocadas. O corpo começa a tremer. Você percebe que não há mais tempo, nenhuma justificativa, nenhum apelo, nenhum argumento. Só resta o som da própria respiração e o eco eterno da rejeição. O olhar de Jesus permanece firme, mas não há ódio. Apenas a constatação de uma verdade. Ele não te conhecia. Você falou dele, mas nunca andou com ele. Você usou o nome dele, mas nunca se rendeu a ele. Você se mostrou fiel só por fora, e agora está ali, diante daquele que julgaria as nações, mas que também julgaria você, e não há como voltar atrás. Essa cena, por mais dura que pareça, é real. Não é ficção, não é simbólica, é um vislumbre do que muitos viverão, achando que estavam certos, mas nunca foram dele de verdade. E o pior de tudo, a chance estava disponível, o acesso era livre. Mas a prioridade nunca foi ele. Você já se perguntou se vive uma fé de verdade? Não estou falando da religião que você herdou dos seus pais, nem dos versículos que você posta nas redes sociais, nem da emoção que sente em um culto mais intenso. Estou falando de uma fé que se transforma em vida, em escolhas, em renúncia, em obediência, mesmo quando ninguém está olhando. Quantas vezes a sua oração foi apenas repetição de frases prontas, ditas mais por costume do que por intimidade? Quantas vezes você abriu a Bíblia, não para ouvir a voz de Deus, mas para cumprir um ritual que te fizesse sentir menos culpado? Quantas vezes você foi à igreja com o corpo presente, mas com a alma distante? E pior, quantas vezes você serviu, ajudou, cantou, ensinou, mas por dentro estava vazio?
Muita gente vive assim, e talvez você esteja entre elas, porque é possível se acostumar com o ambiente da fé e nunca ser transformado por ela. É possível conhecer todas as doutrinas e ainda assim não conhecer a pessoa de Jesus. É possível defender a verdade sem ser moldado por ela. Existem cristãos que fazem tudo certo aos olhos dos outros, mas que sozinhos lutam com vícios que ninguém vê, com segredos que ninguém imagina, com uma vida interior que não tem nada a ver com o que mostram em público. E não é sobre perfeição. Jesus nunca pediu perfeição, mas ele pediu verdade. Você pode estar aplaudindo mensagens fortes como essa, e ao mesmo tempo fugindo de encarar a própria realidade. Pode estar assistindo esse vídeo porque quer se sentir mais próximo de Deus, mas no fundo está com medo de descobrir que nunca esteve. Esse medo é real, e ele pode ser o começo da libertação, porque só quem reconhece que está longe é que pode decidir voltar. O problema é que muita gente acha que está perto, mas nunca se aproximou de verdade. E se esse for o seu caso? Se a sua fé for apenas um reflexo do ambiente em que vive, da cultura da sua casa, da necessidade de aceitação, se o que você tem com Deus não passa de uma aparência bem construída, mas que desmorona na primeira tentação, Cristo não está procurando religiosos. Ele está procurando filhos, gente que reconhece que precisa dele, que se humilha, que abandona a pose, que larga as desculpas, que rasga o coração, não a roupa. Porque, no fim, a pergunta não será quantas vezes você foi à igreja. A pergunta será: Jesus te conhece? Não se trata do quanto você fala sobre ele, mas do quanto você caminha com ele, do quanto ele participa das suas decisões, dos seus pensamentos, dos seus pecados mais escondidos. Você pode até conhecer Jesus, mas será que ele te conhece? Será que dizer Senhor, Senhor é suficiente? Essa foi exatamente a provocação que Jesus fez, e não foi dirigida a pessoas de fora da fé. Foi uma frase entregue a quem usava o nome dele, a quem fazia obras em nome dele, a quem tinha a linguagem certa, a teologia certa, a aparência certa. O problema nunca foi a linguagem, foi a ausência de relacionamento. Muita gente repete essa expressão, Senhor, Senhor, como se o simples ato de pronunciar confirmasse uma aliança. Mas Jesus foi claro, nem todo o que diz essas palavras herdará o reino. A prova de fé não está na boca, mas na obediência. Não está nas obras visíveis, mas no vínculo invisível. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu conheço Deus, eu falo com Ele todos os dias. Mas será que isso, por si só, é sinal de salvação? Ir à igreja, participar do louvor, pregar, ajudar os necessitados, tudo isso pode ser feito sem conhecer Jesus de verdade. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque ela desmantela o sistema religioso baseado em desempenho. É muito mais fácil acreditar que fazer coisas boas garante o céu, que seguir um código moral é suficiente, que parecer cristão é o mesmo que ser discípulo. Mas Jesus não compactuava com esse pensamento. Na verdade, ele o confrontava, repetidamente. Ele olhava para os fariseus, os mestres da lei, os guardiões da moral religiosa, e os chamava de hipócritas, sepulcros caiados, gente que ensinava as escrituras, mas não vivia a essência delas, gente que parecia santa, mas não tinha intimidade com o Pai. Hoje muita gente vive essa mesma distorção, fala em nome de Deus, mas não fala com Deus, defende doutrinas, mas não vive em quebrantamento, exige santidade dos outros, mas esconde podridão na alma, e ainda assim confia que será salva, porque aprendeu que basta frequentar, vestir-se de um certo jeito, dar dízimo, citar versículos e não fazer coisas muito erradas. Mas a verdade é que nada disso impressiona Jesus. Ele não está buscando performance religiosa, ele está buscando comunhão real. Você pode ter feito muito e, mesmo assim, nunca ter sido conhecido por ele. Você pode ter liderado ministérios, gravado vídeos, emocionado multidões, e ainda assim não ter sido íntimo do Cordeiro. A verdade mais dura é essa. No julgamento final, Jesus não vai se basear nas tuas atividades. Ele vai se basear no relacionamento que você teve com ele. Não é sobre o que você diz, é sobre o que ele vê. E se o que ele vê for apenas imagem, aparência, repetição, a sentença já está anunciada. Vamos ler juntos o que está escrito em Mateus,
7:21-23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é um dos textos mais fortes, mais sérios e mais ignorados de todo o Novo Testamento. E ele não está falando do mundo. Está falando de gente que chama Jesus de Senhor. Gente que realiza milagres. Gente que usa o nome dele. A primeira coisa que precisamos entender é o cenário. Jesus está finalizando o famoso Sermão do Monte. Uma pregação que, do início ao fim, confronta a superficialidade e a hipocrisia. Ele havia acabado de ensinar sobre oração verdadeira, jejum sem aparência, tesouros no céu, julgamento equilibrado, e agora ele encerra tudo com um alerta. Nem todo mundo que fala bonito vai entrar. O contraste é claro, há os que dizem, e há os que fazem a vontade do Pai. Muitos pensam que essa passagem está condenando pessoas que erram, mas Jesus não está falando de pecadores arrependidos. Ele está falando de religiosos orgulhosos que confiaram nas obras como prova de salvação. Note que os argumentos dessas pessoas não foram arrependimento ou fé, foram obras espirituais, profetizar, expulsar demônios, fazer milagres. Ou seja, eles achavam que o poder que manifestavam era sinal de aprovação divina. Mas Jesus não estava interessado no que eles fizeram. Ele estava interessado em quem eles eram. Nunca vos conheci. Essa é a essência da passagem. A questão central não é quantas coisas você fez no nome dele, mas se você foi conhecido por ele. A palavra conhecer na Bíblia carrega um peso diferente. No original grego, o termo é ginosko, que implica relacionamento íntimo, experiência profunda, ligação real. Não é um saber informativo, é um saber relacional. Jesus está dizendo que aquelas pessoas nunca foram dele, nunca houve comunhão, nunca houve rendição verdadeira. Mas elas estavam convencidas de que sim, porque fizeram coisas, porque serviram, porque tinham sinais. E aqui está a revelação mais pesada do texto. Nem sempre os sinais confirmam salvação. É possível ser usado por Deus e ainda assim estar longe dele. O próprio apóstolo Paulo disse que temia ser reprovado depois de pregar a muitos, porque o ministério pode ser exercido sem comunhão. Os dons podem funcionar, mesmo com o coração distante. Jesus não busca realizadores, ele busca filhos, pessoas que fazem a vontade do Pai não apenas com os lábios, mas com o coração. Pessoas que não vivem de aparência, mas de aliança. O texto termina com um choque direto. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas espera, essas pessoas não estavam expulsando demônios? Não estavam profetizando? Como podem ser chamadas de praticantes da iniquidade? Porque iniquidade não é apenas fazer o mal, é viver desconectado da vontade de Deus, mesmo fazendo coisas boas aos olhos humanos. É viver fora da intimidade, fora da obediência real, fora da verdade. E é por isso que o critério de Jesus não foi a lista de obras, mas o relacionamento. Ele não quer performance, ele quer intimidade. Hoje, talvez mais do que nunca, essa passagem de Jesus esteja se cumprindo diante dos nossos olhos. Vivemos em uma era onde a fé virou performance, onde o culto é transmitido ao vivo, mas o coração está desligado, onde a Bíblia está nos stories, mas ausente da rotina, onde o nome de Jesus é citado em legendas e camisetas, mas ignorado nas decisões e atitudes. É possível estar no ambiente certo e mesmo assim viver completamente distante da essência. Pessoas postam versículos, mas vivem em guerra interior. Cantam músicas sobre entrega, mas seguem a própria vontade. Frequentam templos, mas não têm um altar no secreto. Defendem a moral cristã nas redes, mas negociam princípios nos bastidores. É uma espiritualidade de fachada, uma religião de aparência, uma vida aparentemente no caminho, mas que diante do olhar de Jesus pode receber o mesmo veredito: nunca te conheci. E o mais assustador é que isso não acontece com gente má. Acontece com pessoas sinceras, com líderes, com servos, com pais de família, com jovens que cresceram na igreja.
com influenciadores cristãos, com gente que diz Senhor, Senhor todos os dias, mas vive de forma independente dele, porque o problema não é dizer que crê, é viver como se não precisasse dele. Cristo se tornou um símbolo, não o centro. Virou um nome associado à identidade religiosa, não um rei diante do qual se dobra o joelho todos os dias. A oração virou rotina, a leitura da palavra virou compromisso de cronograma, a comunhão virou evento e a santidade virou uma ideia distante. Quantos hoje vivem assim? Quantos estão cheios de argumentos, declarações, imagens, frases, mas vazios de verdade, quebrantamento e rendição? Essa geração aprendeu a parecer crente, a falar como crente, a reagir como crente. Mas no íntimo, não há renúncia, não há obediência, não há presença. E o que Jesus está dizendo é claro: não é a sua aparência que me convence, é o seu coração, é o seu caminhar diário, é o quanto você morre para si mesmo quando ninguém está olhando, é o quanto você me ouve e me obedece. Você pode enganar a todos, pode ser referência para muitos, pode ter uma imagem imaculada, mas no fim só uma coisa importa: você tem aparência ou relacionamento com ele. Se essa mensagem te confrontou, se em algum momento você sentiu que essa palavra foi para você, então não ignore esse toque de Deus. Esse vídeo pode ser só mais um para muitos, mas talvez para você ele tenha sido um divisor de águas, uma chance de sair da aparência e buscar o relacionamento real. Se isso mexeu com você, deixa o like agora. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não suaviza o que Jesus disse, a gente expõe, a gente mergulha, a gente desperta. E comenta aqui embaixo: eu não quero ser reconhecido pelos homens, eu quero ser conhecido por Jesus. Esse comentário pode ser uma oração, um marco, um sinal de que hoje você começou a sair da ilusão. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. E se essa for a frase que você ouvir no fim, não importa o quanto fez, o quanto falou, o quanto aparentou, se ele não te conhece, nada disso vai importar. Essa foi uma das falas mais duras de Jesus, mas tem outra, ainda mais estranha, mais mal compreendida, mais ignorada pelos púlpitos. Jesus disse que quem amar mais o pai e a mãe mais do que a ele não é digno dele. Como assim? O mesmo Cristo que ensinou o amor, agora fala em ódio? Será que entendemos errado? Ou será que evitamos entender, porque a verdade que ele quis dizer é ainda mais radical do que pensamos? No próximo vídeo, vamos expor a frase que a maioria prefere evitar. Se tiver coragem, te espero lá.